Os mísseis disparados com sua perna esquerda deixaram vítimas. Herói improvável, sem ser uma unanimidade, está diretamente ligado à conquista do Tetra pela seleção em 94. Neste vídeo vamos falar desses casos e contar um pouco da história do ex-lateral esquerdo da seleção brasileira, o jogador Branco. Cláudio Ibrahim Vaz Leal, o Branco, deu início à sua bem-sucedida carreira pelas Laranjeiras, ainda aos 18 anos de idade. Foi campeão carioca em 83, quando chegou ao Fluminense, e logo chegou ao tricampeonato, com a conquista das edições de 84 e 85. Ainda em 83 e 85, a Fera ergueu o troféu da Taça Guanabara. Em 84, conquistou o Campeonato Brasileiro e o Torneio de Seul. Sua saída se deu em 86, mas Branco voltou a representar as cores verde, branco e grená em 94 e 98. Dono de famosa e poderosa canhota, o craque atuou em 157 jogos, foram 13 gols pelo tricolor carioca. Branco assinou com o Brescia, da Itália, em 86. O clube tinha acabado de subir para a elite e tinha no lateral uma das suas principais apostas. O ex-jogador do Fluminense até fez boas exibições, mas não conseguiu manter a equipe na primeira divisão. Branco ainda disputou a segundona antes de deixar o Brescia. O passo seguinte de Branco foi no Porto, em Portugal, logo se tornando peça importante para os Dragões, que estavam no início de uma fase de ouro, quebrando o domínio anterior da década de 60 a 70 do Benfica e Sporting. Foi campeão luso em 89 e 90 e da Copa de Portugal, retornando no meio da temporada seguinte ao futebol italiano para defender o Genoa. Com Branco, o Genoa chegou a uma classificação histórica para a Copa da UEFA. Mais que isso, o lateral se tornou símbolo da campanha por um golaço de falta no derby contra a Sampdoria. O rival do Genoa ficou com o título, mas teve de encarar a provocação do Genoa, com sua melhor campanha em décadas, na 4ª posição. Por falar em gols, Branco fez muitos deles por toda a sua carreira, apesar de jogar na defesa, tudo graças ao seu característico canhão de esquerda, que já levou adversários a nocaute e deixou inclusive um fotógrafo ferido na campanha do Tetra. Em Fresno, você lembra o que você fez, não? Ih, do fotógrafo. Ah, ele lembra tudo. Olha o que ele fez com o fotógrafo. Ótima abertura para o Zinho. Sal Branco, rolou para o Branco, chegou batendo, ele explodiu na rede pelo lado de fora. E atingiu um fotógrafo aqui que fica, olha, caído no gramado. Ele estava com a máquina próxima ao rosto, foi atingido aí com uma certa gravidade. Foi violento o chute de Branco. É um perigo. Luciano Bolini, o nome do Luciano Citolini, brasileiro, mas foi nocaute na hora. Brasileiro, ele fez cirurgia, né? É? Você não tem trauma dessas coisas, não? Não, mas eu, tá nele, foi um acidente de trabalho, né? Estava atrás do gol. Deu azar. Ela fez curva, né? Entrou, queria fazer o gol, né? Saúde, Deu azar, né? informa. Não fica atrás do gol. Quando o Branco jogar naquela, se o Branco estiver jogando, não fique atrás do gol. Em lances que foram aumentados pelo tempo e viraram lendas. Há quem diga que suas bolas deixaram vítimas fatais e cegaram outros. O Dunga mete para fora, para que seja atendido. Uma atitude de iniciativa do Dunga. Isso daí foi mais que uma bolada, isso foi um nocaute. Voltando ao Genoa, Branco ainda ajudou a levar o time à semifinal da Copa da UEFA, mas a equipe italiana caiu para o Ajax de Louis van Gaal, que consagraria nomes como Dennis Bergkamp e Frank de Boer. O lateral daria o troco nos holandeses mais tarde, ainda vamos falar disso aqui, em uma ocasião muito especial. Em 93 voltou para jogar no Grêmio. Em 94 vai para o Fluminense. Nesse meio teve a Copa do Mundo e depois de conquistar o Tetra nos Estados Unidos foi contratado para jogar no Corinthians e por pouco não conquistou mais um título brasileiro. O Alvinegro do Parque, do técnico Jair Pereira, ficou com a vice-colocação.
Defendeu o Flamengo no primeiro semestre de 95 e depois de perder a final do Campeonato Carioca com aquele famoso gol de barriga de Renato Gaúcho, o Renato Portaluppi, parou no Beira-Rio por empréstimo de 6 meses. Isso ainda em 95. O lateral esquerdo branco desembarcou em Porto Alegre para vestir a camisa do Internacional. Aos 31 anos, tentava provar aos críticos que poderia dar a volta por cima, sob o comando de Abel Braga, e tendo como parceiros de equipe Goicoechea, Gamarra, entre outros. Apesar de muito festejado em sua chegada, Branco não correspondeu à altura. Sua passagem pelo Inter começou e terminou da mesma forma, com um cartão vermelho. No ano seguinte, acabaria contratado pelo Middlesbrough, da Inglaterra. Ainda foi jogar no New York Red Bulls, nos Estados Unidos, e voltou para o Fluminense em 98. A Copa de 94 foi a terceira de Branco, com a camisa da seleção, e muito por conta da insistência do Parreira. Para muitos, principalmente na imprensa paulista, a convocação do lateral em fim de carreira e com diversos problemas físicos era um erro, ainda mais com o jovem Roberto Carlos começando a aparecer em alto nível. Do banco de reservas para a história do Tetra, essa foi a trajetória de glória de um dos personagens mais emblemáticos do Brasil em 94. Mas é praticamente impossível não associar a figura do jogador ao fatídico gol que garantiu a seleção na semifinal da Copa do Mundo dos Estados Unidos e ajudou a quebrar um jejum de mundiais de 24 anos. Literalmente, do banco para a glória. Até então, reserva de Leonardo no time que disputou a Copa nos Estados Unidos em 94. Branco ganhou a vaga após a cena lamentável protagonizada por Leonardo, que foi suspenso pela cotovelada desferida contra o adversário, isso nas oitavas de final. Escalado no time principal nas quartas de final contra a Holanda, Branco viu de perto a seleção abrir o placar com Romário e ampliar com Bebeto. Mas quando a partida parecia resolvida, Bergkamp e o Inter empataram o confronto em 2-2. Porém, quando a pressão no Brasil aumentava e parecia que a seleção cairia em uma virada histórica, faltando pouco menos de 10 minutos para o fim da partida, Branco sofreu uma falta de De Jong pela esquerda em lance polêmico. E eis que surge o provável herói na equipe de Parreira. Conhecido pelos chutes potentes, o próprio lateral partiu para a bola em um chute certeiro que contou com o corta-luz de Romário e ainda bateu na trave antes de entrar. Branco venceu o goleiro holandês e abriu o caminho para a seleção conquistar o Tetra. Foi o gol mais importante da minha vida, talvez um dos mais importantes da história das Copas para o Brasil. Com certeza vai ficar eternamente. Foi o mais marcante e todo mundo lembra até hoje, dentro e fora do Brasil. Onde eu vou, todos falam desse gol. E isso é importante. Você fica marcado na história do país por algo positivo, disse Branco em entrevista ao GE. Assim, Branco chegou às 2 partidas finais daquela que seria a campanha do Tetra de 94. E você, fã do futebol jogado, o que pensa sobre o lateral Branco? Ele foi ou não foi um craque? Responda aí na área de comentários e vamos demonstrar nossa admiração com jogadores de verdade que já atuaram em nossos gramados. E agora aí na tela, vídeos de craques das antigas. Escolha um novo personagem e nos vemos lá em seguida.